entendeu? Assim, é isso que me mata. E foi justamente na Caras que o aumento foi de 2.500%. Depois de Caras, não pode saber que o Brasil vai bem, não? O problema é que a pessoa que entra na Caras, teoricamente, ela não está atrás dessa informação, né? Essa informação você põe onde tem informação sobre esses assuntos, né? Eu eventualmente até leio, entendeu? Mas não quando eu estou querendo saber como é que está a economia nacional. Porque os dados de publicidade do último ano, do primeiro mandato dos governantes, ele também acho que gera um absurdo de publicidade. Sim, seria justamente essa média, porque de acordo com a lei eleitoral... É porque ele vai subir na média. Né? Sim, aí ele aumenta bruscamente os gastos, porque vai ser a média do ano eleitoral dele. A concentração dos gastos. Ele mais prepara o gasto no ano no fim do eleitoral. ano. Sim, prepara, gasta muito mais. É só para concluir. É ótimo, porque já eletrificou as 15 Minas Gerais, já asfaltou, dá para ir à Lua e voltar 1000 vezes, né? E só os, como é que chamava? Tem luz para todos, tem o, como é que chama? Como é que chama esse processo? Tinha um processo que era propaganda, já asfaltou Minas Gerais é toda asfaltada, não tem início de estrada de terra. E se for somar, quer dizer, são propagandas que na realidade não só não dizem nada, como são totalmente mentirosas, né? Você ia tolerar? Uma das opções também que tem no trabalho desse tipo, que é muito comum se fazer em empresas de grande porte, é que se você consegue pegar dados, por exemplo, 5, 10 anos, 1 ano, mas quanto maior o espaço histórico, melhor, e você avaliar o que se gastou nesses anos, em qual tipo de gasto, as rubricas específicas que gastou. Dessa forma, você consegue fazer, mais ou menos, baseado no custo-benefício, aquilo que é fundamental realmente para divulgar, ou aquilo que não era tão fundamental, não dá resultado algum, isso para fundamentar o trabalho de redução. E além disso, você também está pensando em, mesmo sendo necessária aquela divulgação, tentar usar a mídia digital. Então, a partir do momento que a gente consegue dar uma verificada no que está se gastando ao longo do tempo e também projetar, às vezes, o futuro através do orçamento do ano seguinte, a gente consegue, às vezes, com base realmente técnica, demonstrar que aqueles tipos de gastos são inócuos. Vai fazer diferença a minha preocupação é que tem um tipo de fiscalização que é difícil de fazer na administração como um todo e na parte de publicidade é impossível fazer, que a gente chama de fiscalização de qualidade efetiva. Qual é o retorno efetivo da política pública onde você gastou dinheiro? Porque a gente faz fiscalização financeira para saber se o dinheiro foi gasto, fiscalização operacional para saber se ele foi gasto e aquilo com que ele deveria ser gasto foi efetivamente feito. Mas a pergunta é, ok, vamos supor que foi gasto e foi feito. Serviu para o quê? Que seria uma fiscalização qualitativa. Essa na publicidade, eu diria, na publicidade e propaganda, eu diria que ela é impossível. Porque qual foi o incremento de qualidade de... Tirando, por exemplo, quando é matrícula de escola, eu consigo saber quantas crianças passaram a se matricular na data depois que o governo começou a publicar. O Vitor ficou por cima desse assunto muito tempo aqui no gabinete, você ia falar, Vitor? Não, eu ia falar que para o projeto de resolução, no âmbito da Câmara Legislativa foi feito esse estudo do apanhado dos últimos 4, 6 anos das publicidades e não encontrou nenhuma outra que não fosse publicidade institucional, que é aquela voz do cidadão, é a Câmara Legislativa. Aí eu acho válido fazer isso também para o projeto executivo, mas principalmente o que eu estou notando aqui das conversas é que isso na verdade, isso é um problema que está embutido na sociedade que a gente não consegue mais olhar, que a propaganda ela é custosa, ela é pouco eficiente e a gente acostumou com isso. Tanto é que a gente olha na revista Caras e a gente, mais uma propaganda de governo e troca de página. Aí, eu olhei esse projeto de publicidade, talvez ele tenha algumas áreas assim para explorar. Aí eu até elenquei 3 aqui. No sentido de realizar uma estratégia mesmo, falar assim, olha, por que esse projeto é importante? Para garantir a moralidade, igual você falou, aí teria algumas medidas como proibir a gratuidade de algumas publicidades, evitar a publicidade institucional e delimitar elas principalmente para o meio digital. Aí a outra seria a economia e a desestatização, porque igual você falou que é de graça a propaganda da prefeitura nos ônibus? Não, na verdade é uma renúncia de receita, inclusive, porque o Estado poderia sim criar um instrumento legal para arrecadar com publicidade de privados, e a outra seria reeducar mesmo, na hora do projeto, quando colocar o conceito de publicidade, explicar
tentar fazer de alguma forma, colocar como que deveria ser o gasto de publicidade, que hoje está perdido e é o que a gente está discutindo aqui. Eu Então, tenho uma seriam esses preocupação quarta, três então, áreas. ainda, Vitor, que até a gente até pôs no material, que eu me incomoda profundamente a falta de transparência da despesa de publicidade. Profundamente. O custo da veiculação, o custo da criação, essas coisas não são claras, a gente não é simples de olhar e falar, ok, quantas peças foram criadas com esse dinheiro aqui? Porque o que você tem lá é uma conta fechada da campanha. Fantástico. O que foi essa campanha? Tem. O orçamento não te dá, e pior, na hora que você vai ao órgão para pedir, o órgão não tem registro daquilo. Então ele sabe que ele pagou uma nota da agência XYZ de tantos milhões e que aquilo incluía uma campanha publicitária que rodou nos veículos XYZ. Fala, mas ok, quanto tempo, quantas inserções, quanto foi o minuto, quanto foi o segundo pago, quantas peças foram geradas? Você não tem, essa informação não existe. E isso me incomoda demais, porque você vai tentar fazer fiscalização depois que a coisa aconteceu, não tem o que fiscalizar. Dá possibilidade de mudar isso? Dá pau. Detalhar de uma forma. Pois é, essa é a pergunta que eu faço para vocês porque o projeto, volto a dizer, o projeto não está, o projeto que está construído e apresentado é o do Legislativo. Esse do Executivo e no Legislativo eu não teria esse problema porque a gente está direcionando ele praticamente para a mídia digital. Esse drama, para mim, da transparência é um drama da publicidade do Executivo. Mas aí você, no seu projeto, você pode tentar induzi-los a limitar o objetivo da publicidade. Então, Que é um pouco isso que os Vou fazer uma pergunta ignorante. segunda coisa é proibir que qualquer propaganda possa ser feita em qualquer entidade do órgão do executivo, qualquer outro órgão, a não ser aquele específico. Para quebrar isso. Porque Você sabe que o problema é só que eles dão uma burlada nisso, porque eles fazem a institucional da entidade. Então, assim, a Petrobras, ela patrocinava, por exemplo, no que eu sei, o 247, com publicidade institucional. Então, só que a publicidade institucional da Petrobras produzindo energia para um Brasil melhor. Pô, isso é publicidade do governo federal, não é da Mas a Petrobras. limitação dos objetivos certamente vai restringir isso e eles não vão ter muita saída, a não ser. E todos nós vamos ter justificativa pela redução de custo. Né? Eu acho que se a gente bater, eu acredito nesse ponto do escopo, eu acho que você tem toda a razão, mas por isso que eu acredito muito fortemente na ideia de restringir a institucional para o meio digital. Falar, amigão, institucional só no digital. Porque na hora que eu faço isso, o que ele pode fazer fora do digital já caiu assim, absurdamente. E a utilidade pública também não quer. Sim, e aí para as outras eu acho que o que a gente tem que ter é o valor como teto, o percentual do orçamento como teto. Eu continuo achando que ter o percentual do orçamento como teto é uma boa. Fiquemos aqui pensando, fica aqui para a gente poder debater isso um pouco. Alexandre, te passo a palavra agora, mas já fica a provocação no ar. Se a gente aplicasse no Executivo o mesmo teto que a gente está propondo para o Legislativo, nós estaríamos falando fizemos uma conta ali dentro agora, de 5 milhões de reais por ano. Executivo municipal. Tá? Que ainda gente, vocês vão desculpar, uma baba de dinheiro, se falar que é pouco dinheiro, não é não. Mas para quem já chegou a gastar 45 milhões num ano específico que a gente pegou, foi 2015, que foi o ano de maior gasto nos últimos tempos, acho que já seria uma economia considerável, né? E tentar fazer esse foco tematicamente e criar mecanismos que nos permitam, e aí trabalhar um pouco a lógica de transparência, dar uma fiscalizada, por exemplo, vetando a publicidade da administração indireta não poder falar desse tipo de tema, não poder fazer referência à controladora dela, porque não sei se vocês já perceberam, a publicidade da Petrobras normalmente vem associada a uma referência direta ao Poder Executivo. Governo do Brasil, Petrobras. Então, Governo do Brasil. isso é possível falar, não pode. Você não pode fazer publicidade do ente controlador. Você ia perguntar uma coisa, Alexandre? Perguntar, você falou que não há discriminação das inserções, das despesas, etc. Isso aqui, essa campanha. Não tem como dar pau nisso? Falando, se não tiver especificado, não é aceito. Tem, mas aí você depende da autoridade que assina o empenho, dá o pau. E normalmente a autoridade que assina o empenho é que mandou fazer o negócio daquele jeito. Então, como o cara que comanda a despesa é o cara que libera o pagamento,
Você não consegue. Mas dentro de uma fiscalização extra, não tem como? Teria, mas depois, né? Aí a despesa já foi feita. Isso é E aí possível, você sim. enquadra Isso é o cara, possível. por Mas exemplo. eu acho que o que a gente precisava, eu não gosto de lei, não, mas eu acho que nesse caso o que eu precisava era criar um mecanismo para o cara não conseguir aprovar a despesa, entendeu? Exatamente. Tipo, aqui, você não consegue aprovar. Não está dentro do... A moldura é menor do que a fotografia. Não tem jeito, pode cortar. Quando você faz uma concorrência de empresa de publicidade, e lá não vem especificado o que ele vai fazer, não? Não. Das minutos de televisão. Não, os contratos são guarda-chuva. Todos os contratos de publicidade institucional são guarda-chuva. Você contrata a agência para o ano ou para os anos para atenderem às necessidades de comunicação do ente. E as campanhas são aprovadas. Tanto é que você vê que o contrato guarda-chuva é aquele contrato que tem valor máximo, mas você não sabe exatamente como é que ele vai ser executado, né? Assim, às vezes você demanda menos, às vezes você demanda mais. Não é nem aquela questão de falar, mas é os 25% adicionais, nem isso não. Ele já vem com um valor alto como teto. É uma contratação só para a agência e os veículos, que também é um negócio muito doido, porque você contrata a agência, quem paga os veículos é a agência. Então você pega e manda o dinheiro para lá, e aí aquela questão, e a negociação com o veículo? Ah, não, foi preço médio. Tirado da onde? Porque preço médio para o poder público, gente, é igualzinho tarifa de balcão de hotel, vocês já viram? Vocês já perceberam a tarifa de balcão de hotel? Eu nunca dormi num hotel em que a tarifa balcão não fosse pelo menos 3 vezes o valor da tarifa que eu paguei. E é aquela tarifa padrão que o governo paga, entendeu? É difícil demais, Gustavo. A gente também, durante a pesquisa, a gente vai trazer alguns dados de uma publicação que é o Preço do Silêncio, da Associação de Direitos Civis da Argentina, que tem financiamento da Open Society. Aí trata de Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, Peru e Uruguai, que tem talvez uma situação institucional um pouco parecida. E, por exemplo, no caso da Argentina, durante o governo do Kirchner, do Néstor Kirchner, por exemplo, determinados veículos tiveram um aumento de 600% em gastos estatais. E aí, uma outra questão também que é importante é que determinados governos, principalmente em regiões mais periféricas, ou até não tem nenhuma denúncia contra ele. Pode perceber que a própria situação do governo estadual ou de determinados outros não tem qualquer espécie de denúncia por parte da mídia por quem está governando o Estado, ou geralmente a Prefeitura, então é um silêncio mórbido, assim. No caso do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, que agora que vem descobrindo essas coisas, durante os 8 anos do governo dele, ele gastou mais de R$1,5 bilhão de reais em publicidade estatal. E é por isso que todo mundo achava que ele era ótimo. Né? Exato. E não havia nenhuma espécie de investigação ou denúncia, ou enfim. Então é justamente isso, por isso do silêncio. Gustavo, mas você percebe como é que isso tem um efeito danoso histórico? Porque além de tudo você desestrutura todo o jornalismo investigativo daquele lugar, que vai demorar anos para se reestruturar. Gente, vamos olhar Minas Gerais. O que nós temos de jornalismo investigativo hoje no Estado? O jornalismo investigativo foi destruído pelos últimos 15 anos de governo, 20 anos de governo estadual. No caso do governo de Minas é a mesma coisa, tanto no governo anterior quanto no atual, não existe qualquer espécie de matéria investigativa ou de denúncia, enfim, a mídia mineira, que é muito mais dependente da verba estatal do que a carioca, por exemplo, é completamente amordaçada nesse sentido, porque não faz reportagem investigativa ou denúncia, seja o governo... Não, mas aqui em Minas Gerais, o assessora de um partido aí, ele passava todo dia de manhã nas redações para verificar se tinha matéria a favor ou contra a pessoa, o dito cujo. Então isso é constante, todo mundo sabe disso. E se disso. tivesse, você sabe o que acontecia, né? Matheus, posso fazer uma pergunta? Claro.